Olá, meus amores, é muito bom estar aqui mais uma vez com vocês. Hoje eu vou dar continuidade ao livro O Segredo da Autoestima, de Marcela Guiar, Enxergando a Si Mesmo com os Olhos de Deus. Nós vamos para o terceiro capítulo, Desembotando Ideias. Desculpe se o vento atrapalhar um pouquinho o som, mas que eu estou gravando do lado de fora de casa. Desembotando Ideias. No século VI a.C., a cidade de Jerusalém foi tomada pelos babilônios. Os invasores destruíram os muros, incendiaram o templo e deportaram milhares de homens e mulheres. Longe de sua terra, privados de seus direitos e liberdades, os judeus caíram numa profunda melancolia. Eles lamentavam a situação em que se encontravam e gemiam de saudade. Sentados na beira dos rios da Babilônia, chorávamos quando lembrávamos de Jerusalém. Conta um dos exilados. Penduramos as nossas liras nas árvores que havia ali. Aqueles que nos levaram como prisioneiros mandaram que cantássemos. Eles diziam: cantem para nós as canções de Sião. Mas em terra estrangeira, como podemos cantar um hino a Deus, o Senhor? Salmo 137, de 1 a 4. Ao mesmo tempo em que se queixavam do seu infortúnio, os israelitas procuravam explicações. Afinal, eles eram o povo de Deus. Como todo aquele mal pudera lhes sobrevir? Por que tanta tristeza? Foi então que um ditado começou a circular de boca em boca. As pessoas diziam: os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que ficaram ásperos. Assim, elas passaram a explicar os seus padecimentos. Na sua opinião, estavam pagando pelos erros de seus ancestrais. As gerações anteriores haviam se afastado de Deus e agora o castigo recaía sobre elas. Estavam sendo vítimas de erros alheios, sofriam por causa das ações e palavras de seus pais. Deus mandou o profeta Ezequiel dirigir algumas palavras ao povo. Ele exortou os cativos a não se renderem a aquele tipo de raciocínio. O que o Senhor revelou através do profeta serve-nos ainda hoje de alerta. Afinal, como os judeus em Babilônia, nós também estamos sujeitos às adversidades. Quando elas se arrastam por um ano a fio, deixando-nos tristes e confusos, começamos a buscar explicações, mas as razões que encontramos nem sempre correspondem à verdade, pelo menos não a toda a verdade. Isso pode nos levar a conclusões e ações precipitadas, perpetuando aquilo que desejávamos extinguir. Se quisermos construir uma autoestima saudável, teremos de rever nossos pensamentos. Ação, o poder das palavras. Os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que ficaram ásperos. Era um antigo provérbio dos judeus. Ele expressava a crença de que os infortúnios de uma pessoa refletiam as ações dos seus antepassados. É como se um homem houvesse comido uma fruta muito azeda e os dentes dos seus filhos descendentes, os dentes dos seus descendentes é que tivessem se embotado. Eles diziam: nos primeiros anos do exílio babilônico, o adágio se popularizou. As pessoas o usavam como uma justificativa para suas dificuldades. Assim, elas desfaziam suas dúvidas ao mesmo tempo em que tranquilizavam sua consciência. Como a maioria dos ditados, aquele tinha algo de verdadeiro. As faltas cometidas por outras pessoas podem realmente ter reflexo em nossa vida. Em especial, aquilo que ouvimos de nossos pais tem a capacidade de afetar nossa autoestima, nossa autoimagem. A forma como eles nos tratam ou nos veem pode embotar nossa personalidade e cegar nosso raciocínio. Nos tempos antigos, os provérbios tinham a força de profecias, mas existem profecias falsas. De igual modo, aquilo que uma criança escuta de seu pai é recebido como a plena expressão da verdade. Pode, entretanto, ser uma falsa profecia. Há algum tempo, Rose e eu estávamos num hotel da região montanhosa do Espírito Santo, desfrutando alguns dias de férias. Enquanto observávamos nossas filhas brincarem, uma senhora aproximou-se de nós, trazendo pela mão uma linda menina de 4 anos. E começamos a conversar. A certa altura, aquela mulher nos disse, na presença da filha, que a considerava boba. Fiquei terrivelmente incomodado com aquela afirmação. Imaginei que efeitos aquele comentário poderia ter na vida da garota. Se minha mãe, que me ama, diz que eu sou boba,
ela deve ter razão. Se a pessoa em quem mais confio não me acha inteligente, quem irá achar? As palavras dos adultos têm um profundo impacto sobre as crianças, porque estas costumam acreditar em tudo o que os mais velhos dizem. É por isso que precisamos ter muito cuidado com aquilo que falamos para os nossos filhos. Cada vez que fazemos uma crítica ou ameaça, estamos dando um script emocional que os pequeninos seguirão à risca. Se você tem problemas para se aceitar ou gostar de si mesmo, é provável que tenha escutado ainda na infância palavras que o marcaram negativamente. Tomar consciência desse fato ajudará a entender a razão de suas dificuldades, proporcionando um ponto de partida para sua recuperação. Apenas não se acomode a isso. Não diga a si próprio que não tem culpa e que nada pode fazer. Foi exatamente desse erro que o Senhor quis libertar o povo de Israel. Reação à importância dos pensamentos. Quando escutamos uma falsa profecia de uma pessoa significativa, particularmente dos nossos pais, que opções nós temos? A princípio, duas. Podemos aceitá-la convencendo-nos de que somos burros, maus, feios, incapazes, ignorantes ou desprezíveis, afundando-nos num complexo de inferioridade, ou, no lugar disso, podemos passar a vida toda tentando provar o contrário, excedendo-nos em realizações e passando por cima de todo mundo para mostrar nosso valor. Quer façamos uma coisa ou outra, estaremos perdidos, estaremos deixando de viver nossa vida, estaremos deixando de ser nós mesmos. Não faz muita diferença se um dente está torto para dentro ou para fora. Se ele está torto, precisa de tratamento. O mundo está cheio de pessoas que se acomodam a más avaliações, bem como de indivíduos que procuram desmenti-las. Talvez você próprio se encontre em um desses dois grupos. Nesse caso, precisa mudar de atitude, pois nenhuma das duas posições o conduzirá à felicidade. Pensar da maneira certa lhe dará a força necessária para sobrepujar o efeito das palavras que o marcaram negativamente. A Bíblia recomenda: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isso é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Romanos 12, 2. O Senhor tem planos maravilhosos para você, mas para que eles se realizem, algo precisa acontecer em sua mente. Antes que as circunstâncias da sua vida mudem, seu pensamento precisa mudar. O povo de Israel conseguia enxergar a influência dos erros dos seus antepassados na situação em que se encontravam. Entretanto, eles não eram capazes de ver sua própria responsabilidade no caso, nem a sua capacidade de reagir aos acontecimentos. Escoravam-se num ditado popular para dizer: a culpa não é nossa e não há nada que possamos fazer. Acontece que nenhum ditado contém toda a verdade. Por serem declarações resumidas, os provérbios tendem a significar demais as coisas, simplificar demais as coisas, exprimindo realidades parciais. Alguns chegam até a se contradizer. Quem não chora não mama, mas quem tudo quer, tudo perde. Quem não arrisca, não petisca, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Foi por causa disso que Deus mandou o seguinte recado aos exilados: vocês nunca mais repetirão esse ditado em Israel. Eu sempre ouvi dizer que Deus é o médico dos médicos. Não sabia, entretanto, que Ele é o dentista dos dentistas, mas o fato é que o Senhor pode desembotar nossos dentes. Ele pode restaurar nossa vida. Deus tem o poder de reparar nossa autoimagem, fazendo-nos enxergar a nós mesmos como realmente somos. Essa é a terceira opção de que dispomos. Na verdade, ela é a única correta. Em vez de aceitar as falsas profecias que escutamos, ou de passar pela vida tentando provar o contrário, podemos tomar posse da verdade de que somos filhos queridos de Deus, criados por Ele, à sua imagem e semelhança, e profundamente amados apesar de nossas limitações. Restauração, a intervenção de Deus. Se você quer conhecer os fatos a seu respeito, precisa escutar o que Deus diz, pois foi Ele quem o fez. Se você quer superar as críticas que ouviu, precisa atentar para o que Deus fala, pois só Ele é capaz de julgar perfeitamente. No lugar de acomodar-se às falsas profecias ou de batalhar contra elas, pode simplesmente deixá-las de lado, substituindo-as pela palavra do Criador. Quando isso acontece, as declarações do Senhor começam a mudar sua mente, seus atos, suas emoções, como o oleiro modelo barro.
a sua imagem restaurada e você passa a se sentir melhor a seu próprio respeito. Tudo isso acontece porque no seu interior uma transformação real está ocorrendo, operada pelo Senhor. Deus forma, o pecado deforma, o homem reforma, mas Jesus transforma. Anônimo. Ter pensamentos embotados é algo que acontece a muita gente. Anos antes de Ezequiel falar aos exilados em Babilônia, Deus havia separado outro homem chamado Jeremias para ser seu mensageiro. Quando soube que fora escolhido para ser um profeta, ele tremeu. Jeremias não se achava capaz de desempenhar uma missão tão importante. Apreensivo, disse a Deus: ó Deus, meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor lhe respondeu: não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu enviar e diga tudo o que eu lhe mandar. Jeremias 1, 6 e 7. Quem disse a Jeremias que ele não era capaz de falar? Quem lhe afirmou que era jovem demais? Teria ele chegado a essa conclusão sozinho? Ou será que em algum momento escutou isso de alguém? Seja como for, Deus tratou de corrigi-lo. Ele disse: não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Jeremias 1:8. Como profeta, a primeira lição de Jeremias seria aprender a distinguir as profecias falsas das verdadeiras. Deus lhe mostrou a diferença entre aquilo que ele acreditava e a plena expressão da verdade. O Senhor desembotou suas ideias. Parte da verdade sobre Jeremias consistia no fato de que sua vida correspondia a um plano de Deus. O Criador lhe disse: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga de sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Jeremias 1:5. O mesmo se aplica a mim e a você. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Efésios 1:4. Temos um grande valor, pois pela sua própria vontade ele fez com que nós nascêssemos por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as suas criaturas. Tiago 1:18. Você não é um erro, é um projeto do Criador. Sua vida não é um acidente, é uma providência dos céus. Você está neste mundo por razões elevadas e o Senhor o tem em alta conta. Está disposto a acreditar nisso? Quando os israelitas refletiam sobre as dificuldades em que se achavam, acabavam por se entregar ao desencanto. Eles não podiam crer que Deus os amava. Não conseguiam ter esperanças em relação ao futuro. Sentiam-se abandonados e desfavorecidos, lamentando viver tão mal enquanto outros prosperavam. Por algum tempo, eles tentaram se consolar dizendo que a culpa era dos seus pais. Isso, porém, não ajudou muito. Tal raciocínio paralisava suas ações e os impedia de enxergar suas responsabilidades. Então o Senhor corrigiu suas ideias, restaurou a imagem que aquelas pessoas tinham dele e de si mesmas. A verdade é que os israelitas não haviam sido esquecidos. O Senhor continuava a amá-los e coisas boas estavam para acontecer. Pouco depois, isso ficou claro, pois o Império Babilônio foi destruído e os exilados puderam voltar à sua terra. Assim como o povo de Israel, você pode estar deixando que antigos conceitos determinem os seus sentimentos e ações. Isso não precisa acontecer mais. Você pode impedir que as falsas profecias continuem a embotar seu pensamento. Não se deixe agastar por avaliações incorretas. Não perca o fio de seu raciocínio por causa das previsões sombrias. Alinhe o seu pensamento pela mente do Criador. Deixe que as palavras divinas o guiem à verdade. Assuma a responsabilidade pelos seus atos e deixe o resto aos cuidados do Pai. Chegou a hora de você tomar uma decisão. Pode continuar com a personalidade áspera, culpando os outros e a si mesmo por seus infortúnios, ou pode se aproximar do Salvador e pedir-lhe que desembote suas ideias. Espero que você tenha gostado da leitura deste capítulo e logo postaremos o 4º capítulo. Fiquem com Deus e até a próxima.